Oi! Você já sabe que quando você ouve esse oi, oi, oi aqui, principalmente, né, nesse canal, é porque nós vamos começar um bate-papo com um empresário. E você sabe que aqui a gente só traz... os dois que estão aqui, eles não gostam muito disso, mas pra mim são nomes de peso, sim. Eu falei até nas minhas redes sociais que era encontro aqui de titãs mesmo, porque eles ambos já estiveram aqui, mas eu fiz questão de começar essa 5ª temporada com eles. Por quê? Porque são as pessoas que, aos meus olhos... são as pessoas que mais assim entregaram aquele conteúdo relevante para você aí de casa. Pessoas também que são simples na forma de falar e vocês entenderam, se identificaram com esses nomes. Então eu vou já falar deles. O primeiro aqui é o Albano Schmidt, engenheiro, empresário da área, né, do segmento plástico. E seu Miguel Abuabe, engenheiro, empresário da área de tecnologia. Obrigado por vocês estarem aqui no primeiro episódio da 5ª temporada desse podcast. É uma honra para mim falar com vocês e muito obrigado. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui, né? Obrigado, Mariana. Prazer. Muito obrigado. Eu já quero começar falando sobre empreendedorismo e gestão, que é um tema que vem muito forte aqui nesse podcast. E a primeira pergunta, eu já quero começar então com o seu Albano. Quais foram os maiores desafios quando você começou o seu negócio e de que forma você conseguiu superar? E aí o seu Miguel já vai pensando aí para responder. É interessante, mas eu e o Miguel, o doutor Miguel, aqui nós temos experiências um pouco diferentes. Porque eu, quando comecei, eu assumi um negócio já existente da família, um negócio familiar. E infelizmente, Mariana, assumi no meio de uma briga sucessória. Bem séria, muito complicada. E eu, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com os aspectos societários da relação, dessa disputa societária, tinha que manter a empresa funcionando, a empresa andando. Uau. E com muito pouca gente, começou eu com um diretor e a gente fazia tudo, quer dizer, a gente se dividia um pouco nas tarefas, mas a empresa já tinha uma complexidade bastante interessante e ao mesmo tempo eu tinha que lidar com essa briga societária que levou algum tempo, mas a gente conseguiu levar isso. Então os desafios na época foram bem grandes, porque eu não só tinha que lidar com os desafios da própria empresa, de continuar andando, quanto de enfrentar uma briga societária que poderia inviabilizar totalmente o negócio. E aí, seu Miguel? As dificuldades... Bem, eu acho que, quer dizer, no nosso caso, eu estava na Consul, né? Então, havia desenvolvido todo um sistema de controle de produção por computador, e uma coisa que no Brasil eram poucas as empresas que usavam computador para fazer controle de produção. A maioria das empresas usava o computador para fazer contabilidade, folha de pagamento, e eu, enfim, comecei a estudar sistemas de produção e fui feliz, quer dizer, com todas as restrições que a gente tinha, 12 equipamentos, né? Eu consegui fazer alguma coisa que chamou a atenção dos próprios fabricantes de computador. E aí eles traziam clientes para ver a maravilha que eu estava fazendo, as coisas que eu conseguia fazer. E isso certamente me motivou. Eu ficava feliz em poder receber pessoas e mostrar as maravilhas que eu vinha fazendo. Quando mais tarde a Consul foi vendida, enfim, o controle foi vendido, eu já não tinha a mesma importância para os novos donos, né, para a Whirlpool, que eles tinham muitos engenheiros e muita gente fazendo aquilo que eu já fazia. Então eu não era um big deal, eu não era assim, uma pessoa tão importante na organização como era para a Consul. E aí, dado, digamos assim, essa motivação que eu tive de receber tantas empresas nos visitando, eu, então, enfim, saí
da Consul e criei a minha empresa que levou o nome da Tassul. E por coincidência, quer dizer, não, o meu ex-chefe, que era o dono da Consul, que afinal vendeu também o negócio, eu conversei com ele e ele me apresentou alguns empresários da região. E o primeiro foi o Egon João da Silva, na WEG. Uau. A WEG tinha um sistema todo de papel, não tinham computadores na época, e eu então fui o desbravador lá. E, enfim, desenvolvemos todos os sistemas, tá? Então eles foram meus primeiros clientes e dali para frente, claro, não foi nada fácil, mas eu tinha que até um caso interessante, porque o Egon disse que ele queria formar a equipe própria. E eu falei, então tá bom. E isso de formar a equipe própria era literalmente formar, porque a gente não conseguia encontrar ninguém que era programador. Então eu tive que selecionar... Isso a gente está falando de quantos anos atrás? Bastante. É, né? É bastante. Então... Então, a gente tinha... Isso foi em 78. Então, eu selecionei pessoas e, de fato, formei as pessoas como programadores, porque eles nunca tinham visto um computador, não tinham ideia do que era um computador. Então, eu literalmente formei as pessoas, treinei as pessoas, mas a regra, o que eu havia combinado com o Egon, foi que aquilo que os programadores desenvolvessem sobre minha orientação, eu teria a propriedade intelectual e eu poderia vender isso para outras empresas. Então, esta foi, digamos assim, a primeira dificuldade, que era o primeiro cliente, que era o capital inicial. Sim. E isso realmente eu consegui através da WEG. Então, foi a minha primeira dificuldade, o meu primeiro obstáculo vencido. Depois tem outros, né? Que você perguntou até o primeiro. Hoje, né? Deve ter vários obstáculos, né? Mas acredito que também a maturidade, né? Eu acredito que o Albano que entrou lá atrás nessa crise, hoje já olha outras novas crises, né? Eu acho que todo momento, né, o empresário tem e as suas próprias crises, né? Pegando esse gancho, não estava nas perguntas, mas enquanto vocês falavam, eu falei sobre ego, que eu não vejo, vocês não são pessoas, pelo menos aos meus olhos, vocês não têm essa questão do ego, que alguns empresários às vezes têm, outros não. Em algum momento da caminhada, da jornada de vocês, o ego quis tocar assim o coraçãozinho de vocês, já deu assim essa, ou não? De saber a grandeza, de saber a grandeza também, né, da empresa, do que vocês estão fazendo, conseguiram entender? Em algum momento o ego chegou assim a querer vir? Deixa eu começar então. No meu caso especificamente, a gente não teve muito tempo para ficar pensando nisso, tinha que realmente tocar a empresa, e tinha que fazer aquilo lá funcionar de alguma forma. Mas eu queria aproveitar o Miguel aqui para resgatar um pedaço. A nossa história se cruzou muitas vezes. A minha e do Miguel. Tanto é que moramos hoje no mesmo prédio. A vida foi levando. Mas teve um momento, logo que eu voltei dos Estados Unidos, 88, 89, que a Tupi estava passando por uma reestruturação grande na área de informática. E eles estavam querendo desfazer daquela área, tal, de alguma forma, e apareceu uma oportunidade de fazer um management buyout daquilo. Eu estava naquele momento então na Tupi, eu vi aquilo e, poxa, isso pode ser uma oportunidade. Juntei alguns gerentes que estavam lá, vocês não topam assumir isso? Não, Albano tá louco, nós iniciar já com uma dívida desse tamanho, era uma dívida grande, tinha que pagar todo aquele investimento, mas ali a gente constituiu uma sociedade que se transformou na Logo Center, que 10 anos antes era a DataSul, já estava com 10 anos no mercado, e naquele momento nós acabamos, por coincidências da vida, virando de certa forma concorrentes. Olha só. Porque essa Logo Center
também tinha o know-how de desenvolver e tal, focado em grandes clientes e só grandes clientes, tal. Teve uma vida muito interessante. Anos depois a gente acabou saindo desse negócio, vendemos a coisa, mas a gente naquele momento nós nos cruzamos de certa forma, eu como sócio, mas não era o gestor tal da Logocenter, mas um dos sócios, e o Miguel como, acho que era dono, né, Miguel, da DataSul. Então a gente se encontrou nessa área de informática, depois acabamos não sendo mais concorrentes, e daí voltamos, aí sim, nos encontramos várias vezes ao longo desse trajeto todo. E foi interessante também essas experiências, sabe, de começar o negócio, os desafios que tinha, o medo que todos tínhamos de perder funcionário, já tinha naquela época, de como é que nós vamos conseguir clientes, manter os clientes, conseguir novos clientes, que começamos como o Miguel começou com a Vega, a gente começou com a Tupi, mas a Tupi falou, meu amigo, eu não posso ter, vocês não podem me ter como único cliente. Então, tinha que ir para o mercado também, e aí que começou então uma certa disputa com o Miguel durante alguns anos, e depois aquilo passou. Nem nas minhas pesquisas sobre vocês eu achei essa foi legal a gente trazer na mesa. Agora, você falou de medo. Existem medos ainda em empresários, assim, de eu posso falar, eu sei que vocês não, mas vocês são empresários de sucesso. Existe ainda alguns medos dentro de vocês como empresários? Ou essa caminhada, essa jornada já dá aquela calma, assim, quando vem não, vai dar tudo certo. Como que é isso? Vai lá, amigo. Então. Eu acho que num país como o nosso, ninguém está estável, né? Então a empresa, por mais que ela possa ter o planejamento, por mais que esteja, ela sempre está sujeita a fatores externos. E quer dizer, hoje os fatores externos, as coisas que estão acontecendo são muito grandes. Então o Trump fazendo alterações na economia, coisas que ninguém poderia imaginar há 3 anos atrás. Não imaginava que teria tantas alterações como estão acontecendo agora. As guerras que explodiram também, há 3 anos atrás, estava tudo calmo. E o mundo falava em globalização, o mundo falava, vamos, o comércio internacional, vamos comprar, vamos vender, vamos transferir as minhas indústrias para outros países, e isso tudo deixou de acontecer. Agora é um movimento totalmente inverso, agora é o ótimo local, e que é dos conceitos que eu falava, já falei anteriormente. Então, isso muda. É evidente, talvez a palavra medo não seja exatamente porque nós, empresários, já estamos acostumados a tantos revés e tantas alterações, que eu acho que a palavra não é mais medo, mas eu acho que a gente tem uma apreensão, uma preocupação, a gente tem que acompanhar, porque está todo mundo sujeito a algumas variações que estão fora do nosso controle. E aí? Eu concordo plenamente com o que Miguel falou. Quer dizer, a gente já vem há tantos anos vivendo com incertezas no Brasil. Cada momento político é uma incerteza nova, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Miguel deve lembrar bem quando entrou o Collor, que bacana esse cara, aí entra uma Zélia que congela dinheiro de todo mundo, só podia tirar, a gente não tinha como tirar para fazer folha de pagamento, para pagar funcionário. Quer dizer, vai ter medo? Não vai ter medo, tem que ir lá, vamos ter que dar um jeito. Então, há muito tempo que o brasileiro, o empreendedor de uma maneira geral, vive com essas incertezas. Agora é guerra, é incerteza nova do Trump, um monte de coisa. Agora você falou em medo, eu também acho que não é medo, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande em defasagem tecnológica, em me perder na inovação, deixar uma oportunidade eventualmente passar, não ver a oportunidade. Se você pode falar algum medo, talvez esse seja um medo, sabe? De você estar tão focado no teu dia a dia, fazendo as tuas coisas,
que você pode deixar passar uma oportunidade que pode ser uma virada de chave para tua empresa, coisa. Aí eu diria que não é um medo, mas é aquela, para não perder uma oportunidade, tanto de tecnologia, uma inovação, que hoje em dia o Miguel, mais do que nós todos sabe que uma inovação dessas, agora com inteligência artificial, pode mudar completamente a regra do jogo, né? Em todos os segmentos, né, seu Miguel, ou não? Só deixa eu dar em todos, mas ele estava falando, por exemplo, programação. Os programadores hoje, esses caras têm que começar a correr, porque cada vez mais existem ferramentas automatizadas, tal, inteligência artificial. Quer dizer, ou eles se adequam, entendem isso e vão se adequando, ou a regra do jogo muda. E pode mudar muito rápido, né? Muito rápido. Eu tô aqui pra você, Mari, você nunca olha pra nada pra fazer pergunta, mas pra esses dois eu realmente fiz uma cola aqui, eu pensei em umas 10 perguntas, porque eu falei, eu não vou me perder aqui, só que já veio outra pergunta, vocês falando aí, uma outra pergunta que não está aqui, porque esse conteúdo chega também para muitas pessoas que estão começando um negócio ou que querem começar um negócio. Para as que querem começar um negócio, diante de todo esse cenário que vocês falaram, ainda existe oportunidade no Brasil para se começar um negócio hoje? Sempre vai existir oportunidade. Eu acho que se você tem uma ideia boa, quer seja de serviço, quer seja de produto, você acredita nela, eu acho que sempre tem oportunidade de trazer alguma coisa que seja disruptiva, ou que seja nova, que seja diferente, utilizando ferramentas que estão disponíveis. Eu acho que sempre tem oportunidade. A gente vê a todo instante pessoas realmente aproveitando. Então, dá um exemplo. Eu tenho um grande amigo, um garotão, da idade dos filhos, inclusive dos nossos filhos, que na pandemia ele tinha uma importadora, tal, ele viu a oportunidade de trazer aquelas não vacinas, aqueles kits de testar, lembra que não tinha? Sim, aí ele trouxe. Ele viu lá, comprou, trouxe, e aquilo foi um sucesso maluco, quer dizer, pode ter oportunidade a qualquer instante, eu acho que a gente só tem que estar atento a elas. Então, aqueles que estão nos ouvindo, eu acho que é importante participar de fóruns fora da cidade, em outros locais, seminários, ouvir o que estão falando aí no mundo, que as oportunidades existem. É só a gente saber e ter vontade e muito trabalho para perseguir elas. E aí? É isso, as oportunidades existem e eu tenho meus discursos já conhecido, né? Que muitas vezes não é a tecnologia que vai fazer a diferença, mas embora a tecnologia é necessário, mas não é suficiente. Nós temos que mudar as regras de negócio. Então, existem muitas coisas que se faz porque estão acostumados a fazer e muitas vezes a tecnologia é utilizada para fazer a mesma coisa. E eu acho que a oportunidade reside exatamente em usar a tecnologia para fazer coisas diferentes. E aí está cheio de oportunidades. Bacana. Mariana, deixa eu colocar. Fica à vontade. No meu negócio, o meu grande negócio é fazer embalagens, proteger produtos, proteger frutas, proteção e acondicionamento. O meu grande receio é a não embalagem. Será que daqui a pouco alguém não vai inventar uma coisa que por teletransporte leva aquilo? Quer dizer, a não embalagem. Isso é uma preocupação que a gente tem, está sempre acompanhando o que pode acontecer. E o que tem acontecido, que mudou muito no varejo, no mundo inteiro, com o advento do e-commerce, é que aquelas grandes magazines que faziam compras monstruosas de uma cônsul na época da vida, vinha um Silvio Santos, não sei nem como é que chama, Arapuã na vida, e comprava em grandes volumes. Isso hoje não existe mais. Isso hoje com o e-commerce muda todo dia e você tem que adequar a sua empresa para responder nessa velocidade. Isso está sendo uma coisa disruptiva que a tecnologia está trazendo
E está complicando a vida. Cada vez mais rápido também. Cada vez né? mais rápido. Cada vez mais sabe? rápido. Quando começou a indústria seriada no mundo, lá com o Ford fazendo os Fordinho T dele, você pode escolher qualquer cor, contanto que seja preto. Hoje em dia você pode escolher o estofamento, a cor, o acabamento, e se você vai numa montadora dessas, você vê saindo um veículo verde, azul, amarelo, e com vários acabamentos diferentes. Isso é a tecnologia que permitiu, e a gente tem que estar atento a isso, e o que isso significa, no nosso caso, na embalagem, o que significa nos sistemas de acompanhamento, nos softwares, etc. Isso vai mudar, e vai mudar bastante como se faz negócios hoje em dia. Essa internet, o e-commerce veio para mudar isso. E quem não se adaptou, quem não está se adaptando, não vai ficar fora. Queres complementar alguma coisa nisso, seu Miguel? Não, é isso mesmo. De novo, a mudança nas regras de negócio. E, enfim, eu tenho feito muitas palestras dentro da linha de cadeia de suprimentos, aonde até então, eu digo até hoje, e isso, lamentavelmente, quer dizer, já acontecia lá atrás e vai continuar acontecendo por mais algumas décadas. Aonde eu vou voltar um pouquinho atrás. Fique à vontade. Quando a tecnologia era tecnologia cliente-servidor, ou seja, cada empresa tinha o seu computador, as empresas tinha o seu sistema para integrar o seu sistema de gestão. E eles procuravam produzir de acordo com a capacidade da empresa. Então, se a empresa pode produzir 1.000 por dia, ele fala, eu vou produzir 1.000 por dia e vocês têm que vender 1.000 por dia. Até então, a regra de negócio é que a equipe de vendas tem que vender a capacidade produtiva da fábrica. E para isso o conceito era empurrar. Mas acontece que a rede de varejo, eles falam, pô, eu não quero comprar 2.000 geladeiras, eu só quero comprar 100 que eu vou vender na semana que vem. Sim. E a rede de varejo quer puxar. Então esse é um conflito que existe entre indústria e varejo, e aí existe a guerra do poder. Quem pode mais chora menos, então uma determinada empresa que fabrica cerveja fala, não, mas tem que comprar tanto de cerveja, e mais isso, e mais isso, e mais isso, senão eu não vou fornecer o resto. E existe um conceito de empurrar. Quando você empurra e o estoque fica com a rede de varejo, de um lado a indústria ela está esgotando o seu limite de crédito, está aumentando o estoque na casa do seu cliente, e em vez de estar ajudando ao cliente, ajudando a rede de varejo, ele, por aumentar o estoque, ele está reduzindo o retorno sobre o capital investido. Então, o varejo tem que aumentar o capital e, na verdade, dentro daquele conceito do ótimo local, ele fala, é bom para mim, eu vou empurrar porque eu quero o meu benefício. Só que um conceito que é importante, que eu tenho dito nas minhas palestras, é que enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, não adianta a indústria empurrar o seu produto para a rede de varejo se não vender. Então, a tecnologia nos ajuda de que se as redes de varejo, e isso está ligado à minha empresa Neogrid, que se a rede de varejo compartilha as informações de estoque e venda, a indústria vai fazer uma reposição de acordo com o real consumo que vai dentro da linha de negócio que o Albano tinha falado, que agora o tal do e-commerce, ninguém vai comprar mais 20.000 geladeiras, ou 2.000 que seja. Mas isso não é uma prática que está acontecendo. Isso é o que virá a acontecer, isso é o que eu estou oferecendo no mercado há uns 20 anos, mas não é uma mudança tão rápida na cultura dos empresários. A cultura que ainda existe é empurrar.
porque ele é medido pelo faturamento. Então, quanto mais ele faturar, ou seja, quanto mais empurrar, mais ele fatura, em detrimento do retorno sobre investimento do seu cliente, da sua rede de varejo. Então, aquela indústria que entender esse processo e proporcionar um melhor retorno sobre o investimento para o seu cliente, ela vai ter uma vantagem competitiva decisiva. Interessante. Isso daí vem o que o Miguel coloca agora com esse negócio de inteligência artificial, isso está mudando. Com as grandes empresas já tem 30%, 40% do seu faturamento, não está mais nesses grandes clientes antigamente, mas sim está nessas plataformas de e-commerce. E isso é muito rápido, a maneira como isso muda. Está ficando muito mais complexa fazer previsões. Quer dizer, isso é muito mais rápida, muito mais a velocidade disso. Tanto é que essas soluções do Miguel também estão se adequando a esses prazos. Quer dizer, a gente não tem mais aqueles grandes estoques no varejo. Isso hoje está muito mais distribuído. E o que o Miguel falou, que a gente não vende enquanto o consumidor não comprar. Mas hoje o consumidor, você pode aqui agora apertar o teu botãozinho, pum, já chegou lá, já vendeu. O produto já tem que, de alguma forma, sair, entregar, fazer isso tudo. E isso está ficando muito rápido. Isso faz com que as empresas também tenham que ser muito mais ágeis, muito mais flexíveis no seu planejamento, alterações de linhas, sabe? Isso está ficando muito sensível. E a empresa que não conseguir fazer isso vai ficar pelo caminho. Interessante, né? Com certeza você vai dar vários paus e voltar nessa conversa, principalmente você empresário. Eu tô aqui assim, ó, só aprendendo, né? Porque realmente faz muito sentido isso que o seu Miguel Aboab falou. E ambos aqui, depois se você quiser conhecer um pouquinho mais da história e para vocês entenderem também todo esse panorama, a gente tem 2 episódios aqui, um com o seu Albano, um com o seu Miguel, e aquilo, né? Dá um Google que você vai ver quem são, né? E aí você vai entender também tudo isso que eles estão trazendo aqui. Mas eu quero agora perguntar para vocês uma coisa aqui que eu anotei. Como uma visão de longo prazo ajudou vocês a crescerem e a se manter forte no mercado, né? Como estão até hoje. E eu queria também uma segunda pergunta para emendar. No começo, começando ali, né? O seu Miguel começando, você de certa forma começando, mas também apagando incêndio. No começo, é possível ter uma visão clara de onde se quer chegar? Uma visão clara de onde se quer chegar, não. Mas eu costumo dizer que a gente precisa ter um planejamento estratégico e de como viabilizar a visão. E de maneira geral, e muitas empresas falam, eu quero ser a primeira empresa não sei o quê, eu quero estar faturando daqui a 10 anos não sei o quê, eu quero... e estabelecem uma meta. No nosso planejamento, o que a gente sugere, que vem dentro da linha lá do meu guru, o Eliyahu Goldratt, ele coloca uma meta rolling. E uma das metas, ele sempre fala, é uma empresa, é uma ever flourishing company, é uma empresa sempre crescente. Então a meta, a visão de longo prazo, ela a rigor não existe, é uma empresa sempre crescente e ele coloca um desafio que é transformar o atual faturamento de uma empresa em lucro líquido em 4 anos. É uma meta, é uma visão de longo prazo, mas isso é rolling. E aí como desenvolver uma estratégia para atingir essa visão, que é a visão de longo prazo, e que na verdade ele é rolling a cada 4 anos. É anual, sendo rolling de 4 anos. Então, essa seria uma estratégia de longo prazo. E aí no desdobramento, a gente fala que a empresa precisa ter uma vantagem competitiva decisiva. E eu até comentei na última entrevista, enfim, no podcast. Então,
a vantagem competitiva decisiva é atender uma necessidade significativa de um mercado suficientemente grande, sem que nenhum concorrente atenda ou venha atender em curto espaço de tempo. Então, a empresa, para ter essa visão de longo prazo, ela precisa entender e precisa definir qual é a sua vantagem competitiva decisiva. Daí isso estará ligado a essa visão de como você pode, de repente, transformar o seu faturamento em lucro na sugestão lá do Golder, em 4 anos. Mas é isso, a empresa tem que trabalhar para identificar a sua vantagem competitiva decisiva. E isso está ligado também ao tema que falamos agora há pouco, que, na verdade, o tema é responsividade, é ser responsivos à demanda. Então, quando a gente fala previsão, e tem alguma que não dá mais para prever, porque a previsão é muito difícil, porque antes as empresas tinham poucos produtos que duravam muito tempo e que ficavam em linha. Hoje, muitas empresas têm muitos produtos de vida mais curta, e que significa que o mercado tem que ser responsivo a atender aquela demanda. Então, é muito mais a responsividade do que propriamente o produto em si. E eu vou dar uma palestra ainda essa semana, e uma das coisas que eu quero demonstrar é que as mercadorias viraram commodities e preços não são mais diferenciais competitivos. Uau. Então, a única vantagem que uma empresa pode ter, a vantagem competitiva que uma empresa pode ter em relação à outra, é a logística, é a responsividade. 2 redes de varejo vendendo o mesmo iogurte, vendendo o mesmo achocolatado, vendendo os mesmos produtos, a mesma televisão, a única coisa que você pode fazer de diferente, porque os preços também já são equiparados, a única forma de ser competitivo é através da logística. É o fabricante proporcionar à rede de varejo um maior giro do seu estoque e proporcionar a ele um maior retorno sobre o capital investido nos estoques. Interessante. Complementa. Eu queria pegar esse gancho. Você perguntou primeiro se a gente, quando começou, tinha uma visão do que ia acontecer. Eu acho que não. A gente realmente tem uma visão a longo prazo, que a gente quer perenizar de alguma forma a empresa, tal, mas o dia a dia acaba te consumindo muito, principalmente uma empresa menor, tal, que você não tem todo esse número de pessoas para te ajudar, você tem que estar pensando. Então, eu sempre valorizei muito as pessoas e os valores da empresa. E acho que isso é que faz a Termotécnica chegar onde ela chegou, onde ela está hoje. E pegando o gancho no que o Miguel falou, eu acho fundamental. Realmente, preço, hoje em dia, eles estão muito, muito parecidos. Você não tem muita vantagem de preço, mas você tem na logística. Tanto é que no nosso caso, a gente faz embalagens de isopor. São muito grandes, o volume é muito grande, é muito leve. Então, a logística para nós é fundamental. Como é que eu faço esse produto chegar na casa do cliente na hora que ele precisa, da maneira que ele precisa, no momento que ele está precisando? E nós temos fábricas próximas dos grandes clientes. Agora nós estamos expandindo isso para clientes muito além do que nós estamos acostumados a atender. Então a gente está investindo muito em logística, sistemas alternativos de logística, ter armazéns próximos, ter um grande parceiro justamente nesse transporte,
nós entramos, alguns anos atrás, no mercado de acondicionamento de frutas, lá na região de Petrolina, interior de Pernambuco. E a gente conseguiu, com uma vantagem competitiva diferenciada, como o Miguel falou, decisiva, que aumenta o shelf life da fruta. E isso é sentido pelo nosso cliente, e ele valoriza isso. Obviamente que tem aquela coisa de preço e tal, mas ele valoriza isso. Mas o que ele mais valoriza é que ele precisa ter aquela embalagem do lado da plantação dele, se por acaso ameaçar chuva. Porque se chover numa plantação de uva, você perde todo. A uva é interessante que ela adora água. E lá no Nordeste essa água é muito controladinha, tal, para ela ficar. Mas de vez em quando chove. E aí a uva absorve muito essa água e ela acaba estourando, né? Ela rompe. Então eles lá precisam ter as embalagens naquele momento imediato que vai ter. Como é que a gente faz isso? Aí nós desenvolvemos N maneiras de fazer postos avançados de entrega. A gente fez umas tendas que a gente deixa o produto lá do lado. E aí tem o nosso concorrente, que é o papelão, que também está lá, mas o papelão, por ser uma indústria muito grande, muito pesada, muito forte, com muito dinheiro, ela impõe algumas condições. E como é que você passa isso e oferece para esse cliente uma vantagem que ele possa ser diferencial para ele possa ter aquilo na hora certa como ele precisa. Então acho que esse aspecto de logística está realmente ficando crucial para todos os tipos de indústria, não só para embalagem, mas qualquer um. A logística é a entrega, essa percepção que o cliente tem de receber aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, o quanto antes. Então, isso a logística faz, isso cada empresa tem que fazer o possível para conseguir fazer. E vocês falando, ou seja, né, independente se é indústria, se é varejo, todos querem o mais rápido possível, né? Cada vez mais, né? Sim, cada um dentro da sua posição na cadeia de valores, sim, né? Sim. Olha só, em tempos de crise, como ajustar a gestão para manter a estabilidade da empresa? Porque vocês são digamos assim, o capitão do negócio, né? Como manter o equilíbrio de todo o time em momentos de crise, na visão de vocês? Bom, nós passamos na nossa história por algumas crises, né? O Albano falou algumas, desde a época da Zélia, etc. Foram crises externas, né? E que a gente não pode prever, não tem forecast, não tem, por mais que a empresa fala, bom, nós vamos manter 1 mês de caixa na empresa, porque pode ter alguma dificuldade, alguma crise, alguma coisa sob controle da empresa, e até aí vai. Então você precisa ter uma gestão financeira que vai prever nos seus fluxos que possa ter um nível de incerteza. Agora, uma guerra da Ucrânia, ou ainda a Covid que veio lá atrás, né, a pandemia, então essas crises que vieram, muitas empresas não tiveram como se preparar, ou os seus funcionários. Foram coisas que pegou muita gente, e muita gente sofreu e ainda sofre. Sim. Consequência. Você vê a indústria aeronáutica, a indústria de aviação, ela sofreu uma crise muito grande lá com a pandemia, que todos os voos foram enfim, cancelados. Eles tiveram, a equipe toda que eles tiveram que demitir muita gente, porque os voos foram cancelados. E
ainda a manutenção das aeronaves, porque muitas das aeronaves deixaram de ter a manutenção correspondente, os motores, enfim, os jatos todos. E quando a vida voltou ao normal, eles tiveram uma dificuldade muito grande para se recuperar, e ainda não recuperaram, porque muitos daqueles que saíram arrumaram outros empregos, virou dono de restaurante, motorista não sei do que, e cada um ajeitou a vida da sua forma, e essas pessoas, né, também, né? E essas pessoas não voltaram, e tem muita gente especializada. Então a indústria de aviação está enfrentando sérios problemas. Eu sei de um grupo, uma empresa que tem uma demanda muito grande para restaurar os jatos, porque os motores a jatos, enfim, dos aviões, que precisam passar por revisões, etc. E tem, quer dizer, existem lá nos desertos, etc., tantos aviões que foram encostados e às vezes até sucateados, naquela época por não voar, e agora tem que colocar o que é possível, aquelas turbinas tem que colocar em operação. Então é muito difícil se preparar para crises dessa grandeza como aconteceram. As crises do ano a ano, do dia a dia, você fala, bom, com 1 mês, 2 meses de caixa, de faturamento em caixa, você consegue atenuar muitas das crises. Mas essas maiores é quase impossível. Eu queria trazer um outro ponto também, quer dizer, principalmente para quem está começando, o pequeno empreendedor, ou quem já tem o seu negócio. O ideal que o Miguel falou, realmente que tem esse conforto de caixa, de faturamento, mas nem todas as empresas têm isso e tem que viver muito mais num dia a dia, e aí vem uma crise. Mas eu acho que o mais importante da liderança nesse momento é você ser o baluarte da empresa, sabe? Ser quem vai dar luz, o comando. Então você tem que ter muita resiliência, você tem que ter calma, tranquilidade, você tem que transparecer para os teus funcionários, para o pessoal todo, que nós somos capazes, nós temos uma equipe boa, nós vamos passar por esse momento, e dar tranquilidade da melhor maneira possível para esse pessoal de que, a gente junto a gente vai conseguir superar as dificuldades todas. E isso cabe muito à liderança. Se o primeiro líder lá é apavorado, já vai, meu Deus, vou sair daqui, vou vender minhas coisas, vou morar fora. Qual é a mensagem que você está passando para o resto da empresa? O chefe foi morar fora, o chefe fugiu disso aqui. Sabe? Aí as pessoas também começam a desacreditar. Então você tem que ser o primeiro a estar lá na frente, acreditando, demonstrando para a equipe toda de que é possível fazer, e acreditar não levianamente, mas chamar esse pessoal todo, dar segurança, dar a força de que porque todos eles ali, naquele momento, dependem daquele emprego, dependem da empresa. E geralmente quando acontece uma crise dessa, não é só para uma empresa, é geral. Esses exemplos que o Miguel deu. Então, não, vou trabalhar em outro lugar, vou sair. Não tem. Gente, nesse momento, é isso aqui. E é isso que a gente tem. E juntos nós vamos ter que superar isso aqui, porque o teu salário no final do mês vai depender disso, da tua família, tudo mais. E isso, o principal responsável tem que transmitir isso para os seus colaboradores e mostrar que nós juntos nós vamos conseguir superar quaisquer que sejam as dificuldades. E eles acreditando nisso, eles vêm junto. Vêm junto, acreditam e vão, e a coisa vai. E quando você diz, né, Albano, até trazendo aqui para a roda, é realmente, por exemplo, é uma conversa mesmo com todo mundo? Vocês já tiveram esses momentos assim na empresa de, gente, olha, reunir o pessoal, é isso? Já tiveram ou não necessariamente? Já tive alguns momentos desses. Nós tivemos um momento, infelizmente, de um sinistro muito grande na empresa aqui de Joinville. Pegou fogo na principal centro nervoso lá da empresa, que foi na nossa pré-expansão. Naquele primeiro momento faz o combate e tal,
Tá bom, apagamos, e agora? Aí você chama todo mundo, fala, gente, nós vamos conseguir, você faz isso, você faz aquilo, tal, delega um pouco as coisas e mostra que nós vamos conseguir sair. Na época da Covid, a gente tinha que continuar trabalhando, a gente estava fornecendo conservadoras para transporte de vacina. Gente, nós temos que fazer isso aqui para poder salvar mais gente e levar a vacina nesse Brasil inteiro. E o pessoal todo com medo. Eu fui o primeiro que botei uma máscara. E foi. O pessoal todo em home office, desculpa a área de tecnologia, todo em home office, todo mundo, ninguém queria fazer. E eu fui na frente, no chão de fábrica, tô aqui com vocês, nós vamos superar isso vai passar. Até fiz uma brincadeira. Na minha máscara, eu botei um sorriso, isso vai passar. Sabe, o pessoal até brincou, mas estava lá. Quer dizer, o principal responsável pela empresa estava lá todo dia mostrando para eles, sem medo de obedecendo, obviamente, as regras impostas pela segurança toda, com relação a afastamento, com relação a proteções individuais, etc. Mas o pessoal estava lá trabalhando. Não podia ter medo naquele momento. E eu demonstrei isso. A hora que eles me viram na fábrica, eu lá, participando daquilo, junto com eles, correndo o risco, né, de contaminação e tudo mais, o pessoal acredita e vai junto. É só um exemplo, né, que a gente passou. Uau. Olha só, eu tinha feito um monte de perguntas e a gente já está indo para o final, porque a gente fala bastante coisa boa, né? Eu quero então já pular aqui para liderança, e tem 2 perguntas que eu quero trazer para o nosso bate-papo. A primeira é: como que se equilibra essa vida profissional de vocês, que são agendas que eu sei que tem muita demanda? Como que se equilibra a vida profissional, pessoal, sendo líderes de grandes negócios como vocês são? Que dica vocês dão para quem está começando agora? Eu acho que eu já estou na fase do aposentado, né? Mas a sua agenda também é bem demandada. Exatamente, mas é que a gente, quando está aposentado, só faz o que gosta. Então eu continuo trabalhando e assim eu concilio a minha vida profissional com a pessoal, na verdade trabalhando e procurando de alguma forma deixar um pouco para as próximas gerações, deixar um pouco do conhecimento. E tenho feito muitas palestras, tenho trabalhado muito com o meu pessoal. Tenho uma equipezinha, porque eu não me aguentava ser apenas aposentado. Então eu tenho um grupo de cientistas lá que eu trabalho perto e a gente fica, enfim, fazendo muitas análises, algoritmos e fica melhorando o produto. A gente fica desenvolvendo. Deve sair muita coisa boa lá, né? Muitas ideias. E do ponto de vista pessoal, a gente tem os fins de semana que a gente curte, enfim. O lazer, ele existe, muito mais para descanso, mas eu diria que durante a semana a agenda fica lotada, de fato, e fazendo o que eu gosto. É o que o Miguel falou. Eu acho que principalmente empreendedor, o empreendedor é um cara que está fazendo o que ele gosta. Ele acredita na ideia dele, ele acredita na empresa dele e tem o maior prazer do mundo em ir lá. Mas você vai trabalhar de novo? Vou, porque é gostoso, porque eu gosto, porque a gente vê a coisa. Tipo o Miguel, ele vai por quê? Porque ele gosta de discutir com os cientistas ali, novas soluções e melhorar. A gente gosta de falar na nossa área de desenvolvimento, o que nós podemos fazer, que clientes nós... Quer dizer, é gostoso isso, e isso faz bem, quer dizer, então, para nós, a grande maioria, eu diria, dos empreendedores, trabalhar é um prazer. E a gente, como é que a gente concilia isso também com outras atividades que a gente faz? Quando a gente viaja, tá num lugar ou outro, você concilia um jantar num lugar legal. Você tá numa cidade tipo São Paulo, de noite, você para um pouco de trabalhar, vai num teatro, pega um cinema, quer dizer, acaba conciliando isso, acorda mais cedo para fazer uma ginástica, para fazer uma academia, eventualmente, sabe? Aí acaba conciliando essas duas coisas. Eu acho que isso é o mais importante também, principalmente no final de semana, ter tempo para a família. Agora,
pros netos e curtir um pouco. O seu Albano, quando ele veio na segunda temporada, ia nascer o primeiro neto, né? Que já está com 1 ano e... 8 meses. E agora vai nascer a segunda neta, né? A gente estava conversando nos isso. bastidores. Já tá no forninho já. Agora, tem 2 características que eu, Mariana, vejo na vida de ambos, tá? Persistência e resiliência. Como se tem isso ou como se mantém isso? Porque eu vejo muito forte em vocês dois, persistência e resiliência. O que vocês podem nos dar de dicas na prática sobre essas 2 palavras, persistência e resiliência? Olha, eu acho que essas 2 coisas vêm no fazer o que você gosta. Se você acredita, você acredita. Você acredita naquilo, pô, não deu certo a primeira vez, pô, se a gente fizer um pouquinho diferente, sabe, daí você persiste naquilo, aquilo não deu certo, e ter resiliência para aguentar muitos problemas e reveses que tem, mas eu acho que isso já vem do interior do empreendedor, sabe, aquele cara que é empreendedor, que é empresário, a gente tem isso dentro. Eu não sei agora como é que forma isso. Tem gente que tem medo, foge, prefere ficar mais no seu quadrado. Eu acho que a gente arrisca e está sempre vivendo nessa... Esse brilho no olho, né? Esse brilho no olho. Quando a gente fala, né, Miguel, a gente fala das nossas empresas, a gente tem brilho no olho, a gente gosta, sabe? A gente fala com prazer, a gente tem vontade de dar palestra, de falar sobre essas coisas que a gente fez ou que está fazendo. E eu acho que isso aqui que faz a grande diferença, né? A gente tem isso, resiliência, persistência de acreditar naquilo. Daquele que é empresário, ele tem nato a resiliência, como você falou. E porque se ele não teve, ele deixou de ser empresário. Uau. Isso é verdade. E uma coisa também, eu acho que a gente tem que ter, muitas vezes, quando você está começando um negócio, você tem que dar tempo àquele negócio, tem que ter persistência de fazer uma vez, fazer 2, errou, não deu certo. Mas você também tem que saber a hora de sair. Sabe, muitas vezes você aposta num caminho, você tenta, mas não, esse caminho, e você tem que ter a coragem de falar, tá tudo bem, tentei, não... Sabe, assume aquele investimento que você fez como investimento de aprendizado, alguma coisa, bota isso para trás e muda o caminho. Você tem que ter também essa consciência da hora de parar de persistir num determinado caminho. Isso às vezes também é importante, né, Miguel? Quantas vezes a gente acredita num caminho, vai e lá na frente se mostra que, olha, vamos mudar de caminho, vamos parar isso aqui e começar outro. Bacana. Olha só, antes das últimas palavras, tanto do seu Miguel e do seu Albano, eu quero agradecer você que está aqui e pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito esse conteúdo e também compartilhar aí com a sua rede, né, de contatos, principalmente se forem empresários, porque com certeza eles vão pegar aqui algo de muito valor nesse episódio. E também agradecer a Cube, nós estamos gravando aqui, né, já estamos aí na segunda temporada gravando aqui na Cube, gratidão ao Júlio, ao Rafa, e também a agência Ada, que faz acontecer aí, né, no online, no digital, esse conteúdo chegar até você aí, ok? Dito isso, quero finalizar com vocês. Vamos começar aí então. Quem quer começar? Eu quero que vocês falem ali para aquela câmera uma palavra, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, para os empresários, para aqueles que estão começando o seu negócio, para aqueles que estão no meio do caminho talvez cansados, para aqueles que estão com uma ideia, mas poxa, eu quero que vocês deixem uma palavra para esse pessoal. Quem começa? Olha, eu acho que antes de mais nada a gente tem que ser feliz. E para ser feliz você tem que realmente fazer o que você gosta. Se porventura você está numa atividade ou está numa função que você não acorda de manhã, não é feliz indo para a sua empresa ou naquilo, muda, porque o mais importante é realmente você ser feliz, gostar daquilo que você faz. Você gostando, acordando todo dia, com determinação, com vontade, qualquer coisa dá certo.
Muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigada a vocês, calma, já Obrigado vou pela- agradecer parceiro vocês. Miguel Já aqui vou também. agradecer vocês. Seu Miguel. Tá ótimo. Então, eu tenho uma frase que vem comigo já há muitos anos, mas tá ligado à realização, está ligado a deixar alguma coisa para as próximas gerações, né? Sempre. Então, eu digo que o importante não é ter uma vida fácil, mas ter uma vida dignificante. E eu acho que isso é importante para todos nós, para a gente trabalhar e deixar alguma coisa para as futuras gerações. Bacana. E lembrando, você quer complementar? Não, é isso? Achei Realmente, deu uma respirada. A experiência aqui. Não, eu ficaria horas aqui, mas Bacana, Miguel. é muita coisa. Queria agradecer ao seu Miguel, inclusive, porque no outro episódio eu ganhei o livro, chegou o livro até mim, ainda com a dedicatória do seu Miguel, do mentor, né? Que o seu Miguel já falou também no outro episódio. Voltem nesses 2 episódios, tanto do seu Miguel e do seu Albano. E eu, Mariana, quero muito agradecer vocês. Eu, como pessoa, tenho muita admiração e respeito por vocês dois como profissionais, empresários que são. Me ensinam muito. Saibam, né, olhando para vocês, que eu revi várias vezes os episódios de ambos, então acrescentou muito na minha vida pessoal, na minha vida também, né, como empresária. Então, muito obrigado pela segunda vez estarem aqui comigo, né? E fiquem à vontade também quando tiverem novidades nos seus negócios, né, ideias novas, traga aqui para o bate-papo no podcast, que será uma honra recebê-lo sempre aqui, tá bom? Minha Tá gratidão, obrigada. Obrigado, E você, até o próximo episódio, Deus te abençoe e se joga, vamos dar-lhe.